queridos irmãos e irmãs que sempre nos acompanham aqui na meditação do Evangelho do domingo. É uma grande alegria ter vocês aqui com a gente. E o terceiro domingo da Quaresma nos convida a uma forte reflexão. É uma das cenas mais fortes que vemos nos Evangelhos. E o tema que eu escolhi para esse terceiro domingo da Quaresma é o seguinte: o ser humano é a nova morada de Deus. Vou repetir. O ser humano é a nova morada de Deus. Continuando o caminho quaresmal, a igreja prepara-nos para o momento traumático da morte, do assassinato de Jesus. Mas por que Jesus foi morto? O evangelho de hoje revela isso. As pessoas, o povo, os próprios discípulos, a sua família reconheceram Jesus como Messias. Mas o Messias que esperavam era um Messias reformador das instituições sagradas de Israel. Pois bem, a nova relação que Jesus propõe entre Deus e os homens implica, antes, o desaparecimento das instituições da antiga aliança. Isso mesmo. Até os profetas tinham anunciado a atividade de um Deus que viria purificar, higienizar estas instituições, começando do templo, da lei, do sacerdócio. No entanto, Jesus não veio para reformar, não veio para purificar essas instituições, mas veio para eliminar, porque a nova relação que ele propõe com o Pai já não precisa destas instituições religiosas. Vamos ver. Vamos ler então o capítulo 2 de João, versículos de 13 a 17, já está aparecendo para você aí na tela. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Bom, e a primeira instituição contra a qual Jesus se volta, como vemos no Evangelho deste domingo, é o Templo de Jerusalém. Jesus entra no templo e o que ele encontra? Que o verdadeiro Deus do templo não é seu pai, mas é o lucro, é o dinheiro. Esta era a alma do templo. Então Jesus, escreve o evangelista, pega um chicote. O chicote era a imagem do Messias que viria punir os pecadores, ou seja, aqueles que o templo excluía. Mas Jesus, Messias, pega um flagelo, um chicote, mas não castiga os pecadores, os excluídos do templo, mas aqueles que são a própria alma do templo, aqueles que são o comércio do templo. São a esses que Jesus Cristo castiga. E por quê? Os sacerdotes e a instituição religiosa desfiguraram a imagem de Deus e fizeram dele um Deus que absorve e suga a energia dos homens. Na Bíblia, lemos várias vezes o imperativo de Deus. Naturalmente, foram os sacerdotes que o fizeram dizer, abre aspas, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. É o que os sacerdotes naquela época pregavam. Diante de Deus, alguém sempre tinha que comparecer com ofertas. E, portanto, no templo, tudo era uma renda contínua, era um comércio contínuo, para os sacrifícios, para as orações, para o imposto obrigatório a ser dado ao templo. E Jesus, então, apresenta um Deus completamente diferente. Um Deus que não pede, mas dá. Um Pai que não absorve as energias dos homens, mas comunica as suas energias aos homens. Deus pede a cada criatura para ser acolhido, a fim de se fundir com ela, ampliar a sua capacidade de amar. Esta é a revelação que Jesus fará nesta passagem do Evangelho e que depois estenderá a cada pessoa que crê, para que cada pessoa se torne o único verdadeiro santuário onde se manifesta o amor de Deus. Prossigamos agora lendo dos versículos 18 a 22, sempre do capítulo 2 de João. Então, os judeus perguntaram a Jesus:
que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Isto é o que Jesus dirá diante da reação à sua ação. Falará do seu corpo como o santuário de Deus. O Pai de Jesus não está longe, no céu, em um templo, mas está no íntimo das pessoas. Inclusive, Jesus, neste Evangelho, no capítulo 14, versículo 23, dirá, abre aspas, aquele que me ama, meu Pai e eu viremos até ele e faremos nele morada. Fecha aspas. O ser humano é o novo santuário do Espírito. O ser humano é a nova morada de Deus. Essa é a grande notícia trazida por Jesus. Prossigamos agora lendo os versículos de 23 a 25 de João. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Pois bem, mas esta proposta de Jesus é perigosa para a instituição religiosa. Por quê? Vamos refletir bem. Se o homem é este santuário de Deus, então aquilo que se apresenta como o templo, o santuário de Deus, já não tem o direito de existir. Aqui está então a razão do assassinato de Jesus. Jesus e o templo são incompatíveis. Um exige a eliminação do outro. E a casta sacerdotal no poder, para sua própria conveniência e interesse, dirá isso ao sumo sacerdote em uma dramática reunião ocorrida no Sinédrio. Eles dirão o seguinte, abre aspas, é conveniente para nós matarmos este homem, caso contrário toda a instituição religiosa acabará. Basta conferir João capítulo 11, versículo 50. Então, essas são as belíssimas palavras com as quais Frei Alberto Matti nos ajudou a compreender bem o texto do Santo Evangelho deste domingo. Agora eu faço as minhas considerações pessoais e começo citando um versículo do evangelista João, este que está sendo lido exatamente neste 3º domingo da Quaresma. Eu vou citar para vocês agora João capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte, abre aspas, mas vem a hora, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes os adoradores que o Pai procura. Pois bem, é difícil admitir, porém, a honestidade e fidelidade ao Evangelho exigem isso de nós. O cristianismo, tal como vem sendo praticado nos dias de hoje, está muito distante de ser aquilo que Jesus quis e vivenciou durante toda a sua presença física entre nós. O que era para ser um movimento itinerante, leve, rápido, eficiente, pobre, humilde, envolvente, acabou se transformando em uma instituição pesada, burocrática, custosa, voltada para sua própria manutenção. A maioria dos que se consideram cristãos hoje ocupam-se mais com celebrações, cerimônias e rituais dos mais diversos tipos do que propriamente com um testemunho vivo de amor, misericórdia e perdão no seio da sociedade, que é o que Cristo queria e quer. Por isso, apesar dos países do lado ocidental do planeta serem majoritariamente cristãos, isso não influenciou decisivamente a vida das pessoas para melhor. Basta constatar a desigualdade social existente entre nós, a violência de todos os tipos, a discriminação dos pobres, os preconceitos raciais, religiosos e de gênero, o trabalho que não realiza as pessoas, as guerras infindáveis, as relações interpessoais superficiais e insatisfatórias,
a infelicidade humana que só aumenta. Onde está o essencial daquilo que Jesus Cristo veio propor e viver nesta terra, que é o reino de Deus? Onde está? Alguém teria a insensatez e a desfaçatez de afirmar que este mundo, tal como está organizado e funciona, é a realização da vontade de nosso Pai, de nosso Criador, de nosso Deus? Quem, em sã consciência, pode dizer que já vivemos o princípio do reino de Deus? Não por acaso, Jesus diagnosticou, ainda em seu tempo, a podridão, a falta de sentido do templo e de tudo aquilo que ele representava. Por isso, ele quis e inaugurou uma nova maneira dos seres humanos se encontrarem e se relacionarem com Deus. Nele mesmo, isto é, no amor que ele é em plenitude. Doravante, seu corpo, sua pessoa, é o nosso lugar de adoração e encontro com o Pai. O ser humano é a habitação do Espírito de Deus, o verdadeiro santuário de Deus. É o espaço sagrado onde nos encontramos com o divino. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é consumado, nos diz a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 12. E assim, meus queridos, eu convido vocês a guardarem essas palavras no vosso coração. E vamos concluir nossa meditação do Santo Evangelho deste domingo com essa belíssima oração que você já começa a ver na sua tela e que você poderá rezar conosco. Ó Pai, constituístes o teu Filho Jesus como novo templo da nova e definitiva aliança, construída não por mãos humanas, mas pelo Espírito Santo. Faz com que, acolhendo com fé a sua palavra, vivamos nele e possamos assim adorar-te, em espírito e em verdade. Abra nossos olhos para as necessidades de nossos irmãos e irmãs, que são membros do corpo de Cristo. Porque, servindo-os, lhe damos a verdadeira adoração que tu desejas. Pedimos-te por meio de Cristo nosso Senhor. Amém. Que vocês tenham um abençoado domingo. Deus proteja todos vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.